lá, gente. Começando, desmascarando os transtornos de personalidade. Esse é o capítulo 17. Então vamos lá. A primeira coisa é a diferença entre o sociopata e o psicopata. Todo mundo aqui já conhecia essa diferença? Então ele fala o seguinte, que o sociopata e o psicopata, muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é bem assim. A diferença principal é que o psicopata já nasce assim. Ele tem uma diferença, especialmente nas áreas que controlam a empatia e o medo. E o sociopata, ele já é alguém que é moldado pelas suas experiências, traumas, ambiente e ausência de limites. Então, a principal diferença entre os dois é que o sociopata, ele não nasce sociopata, ele se torna sociopata, de acordo com o ambiente que ele vive. O comportamento final desses dois é parecido, é bem similar. Ambos demonstram frieza, manipulação e ausência de culpa. Faz algo errado e não sentem culpa depois, ausência de culpa. Então, o sociopata, como que ele enxerga o mundo? Então, o sociopata, ele enxerga o mundo de uma maneira onde ele não sente culpa por nada que ele faz, ele não sente vergonha, mesmo que isso cause dor na outra pessoa. Ele sempre vai achar que ele está certo. É como se o mundo girasse em torno dele. As pessoas são vistas para ele, no ponto de vista dele, o ser humano é como se fosse uma ferramenta que ele tem para ele usar, que vai servir para alguma coisa. Mas depois, quando essa pessoa não serve para mais nada, na visão dele, essa pessoa é facilmente descartável. Ele consegue tirar aquela pessoa do círculo dele. Então, essa pessoa que é o sociopata, ele não está em busca de conexões verdadeiras, ele não busca ter um melhor controle sobre as atitudes dele, porque ele entende que a maneira como ele é a maneira certa de ser, é o jeito dele, como ele mesmo diz, né? Então, assim, vocês, por exemplo, já conheceram alguém que sempre quer ser a pessoa que vai falar a última palavra, aquela pessoa que quer ter a última palavra, e que tudo que você conversa com ela, ela quer transformar isso numa disputa? É sempre um conflito. Aquela pessoa que com muita frequência gosta de viver conflitos, tudo para ela é uma disputa, ela é alguém com características de um sociopata. Ela foi moldada pelo ambiente que ela viveu para ter esse tipo de comportamento. Então ele até fala assim: vamos colocar um holofote, dar luz a alguns sinais mais ocultos, aqueles que não aparecem muito. Nem todos os sociopatas são iguais. Alguns são muito impulsivos e outros já são pessoas mais sofisticadas e calculistas. Então acaba enganando a gente, porque a gente acaba enxergando primeiro essa sofisticação. É uma pessoa mais fria, mas ela é mais sofisticada. Então, enquanto outros não, enquanto outros acabam se entregando mais rápido porque são mais impulsivos. Os sociopatas que são mais perigosos são aqueles que conseguem parecer pessoas quase que perfeitas, porque na frente da maioria eles são muito educados, eles são gentis, eles são pessoas que usam até mesmo um pouco do charme como uma espécie de ferramenta para te enganar. É uma pessoa charmosa, tá? Mas isso não passa de encenação, ou seja, são pessoas que estão atuando, elas não estão sendo verdadeiras com você. Aí tem um estudioso chamado Harvey Cleckley, que ele fala assim, que os sociopatas, eles parecem sempre pessoas fortes e equilibradas, mas é tudo pura fachada, não é verdadeiro. Então, os sinais clássicos é o charme superficial, ele te transmite um certo charme, é a mentira como parte da vida dele, ele está sempre contando uma mentira, é a manipulação, o sociopata ele tem a necessidade de manipular o outro. Tudo que ele pensa, ele quer que o outro pense como ele. Olha isso, gente. Vocês devem estar encontrando um monte de gente na cabeça de vocês aí, né? Hum. E também falta vergonha para o sociopata. Ele não tem vergonha de ser como ele é. Então, quando muitas vezes a gente percebe tudo isso, já é um pouco mais tarde, porque o sociopata, ele tem a habilidade de te encantar durante um período. Esse período pode durar entre 3 e 6 meses, no máximo 6 meses, ele não consegue ultrapassar isso. E depois desse período de 6 meses, ele começa, é como se as máscaras começassem a cair. Ele começa a mostrar a verdadeira face dele para o mundo, tá? Incrível, né, gente? Existem estudos aqui para trazer tantos detalhes assim para gente. Então, o sociopata, ele também tem uma personalidade mais arquitetada, ou seja, ele mesmo que
ele que faz a arquitetura desse comportamento dele, dessa personalidade dele. É como se ele realmente estivesse incorporando um personagem, né? Aí ele fala que o sociopata sempre vai criar uma persona, um personagem, para conquistar as outras pessoas que estão em volta dele. Ele observa aquilo que encanta as outras pessoas e ele consegue ter a habilidade de se transformar naquilo que vai encantar os outros. Então ele consegue observar o que que a Cláudia aprecia mais nas pessoas. Ah, a Cláudia é uma pessoa doce? Estou dando um exemplo aqui. Ela é uma pessoa que fala baixo, ela é uma pessoa tranquila, então é isso que ela aprecia. Portanto, eu, sociopata, eu incorporo esse personagem e começo a me relacionar com a Cláudia dessa forma, porque eu entendo que ela valoriza esse tipo de comportamento. Então, tudo que ele faz é algo pensando numa estratégia. Ele não tem emoção genuína por trás dos sentimentos dele, assim, ele não tem emoção. Quem aqui já sentiu, por exemplo, gente, que alguém que parecia ser uma pessoa boa demais, de verdade, depois lá na frente você falou, gente, essa pessoa não é tão boa assim. A gente já não teve essa experiência de conviver com alguém durante um tempo e falar, nossa, que pessoa boa, que pessoa legal. E aí depois o tempo passa, você vai conhecendo aquela pessoa melhor e você fala, me equivoquei, me enganei. Até aqui tudo bem? Tá fácil. Uhum. Tá fácil de entender, né? Essa parte toda do livro. Então, o sociopata, ele tem uma personalidade muito exagerada também. Ele acredita nas próprias mentiras que ele conta para as outras pessoas. Então, ele cria mentira, depois ele é o primeiro a acreditar nessa mentira e ele começa a ficar repetindo essa mentira para todo mundo, porque isso é conveniente para ele. O corpo do sociopata, ao contrário de tudo que a gente aprendeu no início do livro, as expressões corporais, aquela coisa toda, o corpo do sociopata não fala por ele. Então você não vai ver, por exemplo, um sociopata reagindo com nervosismo, se tremendo de medo de alguma coisa. Ele é frio, ele não demonstra emoções, pelo fato principalmente dele não sentir culpa, tá? Por isso que um detector de mentiras, por exemplo, nunca vai conseguir pegar a mentira de um sociopata. Então, a própria investigação policial, criminal, segundo o autor, né, ele fala que tem muitas dificuldades de compreender quando foi um sociopata que realmente cometeu um crime, porque ele tem uma facilidade de enganar muito grande. Eles são emocionalmente pessoas desligadas. Então é por isso que o comportamento calmo nem sempre vai ser um sinal de verdade. Ele ressalta esse ponto, para a gente tomar muito cuidado com essa nossa primeira avaliação, de achar assim, nossa, aquela pessoa é tão calma, tão tranquila. É melhor que você se dê um pouco mais de tempo para você realmente conhecer aquela pessoa e depois você descobrir a verdadeira face dela. Porque nós, como seres humanos, temos essa tendência de nos conectar com a primeira impressão, não é assim? A primeira impressão é a que fica? E quanto mais jovens somos, ou seja, quanto mais inexperientes somos, mais a gente pode fazer a leitura errada de uma pessoa, porque a gente vai na ingenuidade, tá? Então, ele tem um trecho que fala sobre o olhar e o falso charme. Eles fazem um grande trabalho para parecerem confiantes. O sociopata sempre vai focar em te enganar para você achar que ele é uma pessoa de confiança. Quando mentem, soam de forma ensaiada, como se interpretassem o papel de uma pessoa sincera. Usam frases prontas, usam muitos clichês, que são essas frases prontas, né? Usam os elogios forçados. Então, é aquela pessoa que vai te trazer um elogio forçado, exagerado, sendo que você não estava nem esperando aquilo. O olhar de um sociopata sempre vai ser intenso demais. Ele quase invade a sua alma quando ele olha para você. Então, isso e esse olhar do sociopata, ele vai durar além do normal. Quando você vê uma pessoa te encarando demais nos olhos e aquilo fica ali, ó, muito tempo, e a pessoa não para de te olhar, você pode, perceber que talvez esse seja um sinal de uma pessoa que é sociopata. Chega a te incomodar, né? Sabe? Chega a te invadir, te incomodar, ele fala É. isso no livro. Então, eles também simulam humildade, se mostram tranquilos e simples, mas tudo isso não passa de atuação. Então, gente, ele chama assim a atenção da gente. Você já teve a sensação, por exemplo, de alguém que te olhava como se estivesse te estudando, não só te ouvindo? Você está falando, mas a pessoa não está só te ouvindo, ela está te analisando, ela está fazendo um raio-x sobre você, ela está te estudando. Então, esse olhar fixo nos seus olhos, ele é um ponto, sim, preocupante.
Então, a confiança, por exemplo, sem humildade, ela se torna uma arrogância. Isso é uma característica de um sociopata. Pessoas que são muito seguras, mas que não têm empatia, acabam afastando as outras pessoas para longe. Essa conexão que é mais verdadeira, que é mais real, ela vem da vulnerabilidade e da autenticidade, não da perfeição. Então, quando vocês estão buscando um relacionamento com uma outra pessoa, seja com um marido, seja com um amigo, seja com uma pessoa que você conheceu recentemente, não fica buscando a perfeição, porque todos temos defeitos. Busca, de fato, entender se aquela pessoa, ela te demonstra as fragilidades dela. Olha, gente, isso é muito forte, tá? É importante até talvez vocês anotarem para vocês memorizarem isso. Quanto mais a gente demonstra as nossas vulnerabilidades, mais somos autênticos e mais passamos verdade para o outro, mais transmitimos verdade para o outro. Então, assumir as vulnerabilidades, o que é isso, gente? É você encarar os seus próprios defeitos, é você encarar os seus pontos de melhoria, é você admitir esses pontos para outras pessoas de maneira sincera, tranquila, aberta. Mas qualquer tipo de ponto de melhoria que você tenha na vida, algo que você ainda tem que se desenvolver, não tenha problemas de falar isso com outras pessoas de forma natural, porque você transmite autenticidade para o outro, tá? E o sociopata, ele não entende isso. Ele é alguém que ele vai sempre exagerar, ele vai sempre bajular outras pessoas. O interesse dele de bajular outras pessoas é para ganhar a confiança das pessoas. E isso tudo demonstra um comportamento muito falso, tá? Pessoas normalmente que são muito falsas, elas têm um pé muito grande na sociopatia. Então, assim, fica para nossa reflexão a respeito desses pontos. A gente se conecta com as pessoas que demonstram aquilo que sentem de verdade, não com aquelas pessoas que querem parecer perfeitas sempre, tá? Aí ele fala da incongruência. O que que é a incongruência, gente? Incongruência é é um desalinhamento, né? Uma coisa que não faz muito sentido. Ele fala que o sociopata refinado, ele vai falar sobre as causas nobres, ele vai sempre parecer uma pessoa exemplar, ele fala muito, mas faz pouco, tá? Quando ninguém tá vendo, ele nunca vai entregar aquilo que ele promete. Então, longe das pessoas, ele não vai entregar aquilo que ele fala que ele faz, tá ok? Se você observar, você vai inclusive notar uma grande contradição entre o discurso dessa pessoa e as atitudes dela. Ela fala sempre uma coisa, mas ela faz outra. Eu notei assim que o sociopata, a pessoa narcisista, ela tem muito a ver, né, com o sociopata. Eu Porque o narcisista, ele nunca admite que ele está errado, ele sempre tem razão. E o sociopata também, nessa parte, é muito igual, né? O narcisista ele busca admiração e validação. Ele quer ser visto, elogiado e se sentir superior. A sua motivação é sempre o ego, aquilo que eu falei, né? O sociopata ele busca controle e poder. Ele manipula e engana sem culpa, podendo agir de forma fria e calculista. E a sua motivação é o domínio para viver. Hum. Ele tem que ter O o narcisista domínio como é motivação para ele emocional. viver. O narcisista ele quer ser admirado. O sociopata ele quer vencer todo mundo. Então, o narcisista realmente é o lance do eu. Ele busca admiração. O sociopata é o cara que quer vencer as outras pessoas. Ele é altamente competitivo, mas sem empatia nenhuma. Então, ele não se coloca no lugar dos outros. Uma espiadinha por detrás da máscara. Os sociopatas evitam assuntos emocionais, eles não gostam de conversar sobre emoções, especialmente as emoções como dor, medo ou amor verdadeiro. Quando o tema é delicado, o sociopata vai fugir para o lado do humor. Ele é muito fera, ele é muito mestre em fazer piada, mudar de assunto. É uma pessoa muito inteligente que consegue manipular o ambiente, né? Ele usa o riso como uma defesa, não como uma leveza. Então é aquele riso falso, né? É aquele riso sarcástico. Nervoso. Então, assim, é diferente rir de si mesmo e rir para esconder o que sente. Ele ri para esconder o que sente. O sociopata tem necessidade de controle. Os sentimentos incomodam ele. Ele não gosta de sentimentos. Ele gosta de falar sobre poder, dinheiro, controle. São assuntos bem confortáveis para ele. Quando um sociopata está no comando de uma equipe, por exemplo, ele vai parecer uma pessoa mais fria, porém muito segura do que faz.
E quando algo foge do controle dele, por exemplo, a máscara dele cai. E aí dá para você perceber a raiva nele, medo, desespero, sentimentos que são muito comuns, né? Vocês já perceberam alguém mudar completamente de expressão quando essa pessoa é contrariada? Cuidado com esse sinal. Ele fala assim, tá? Então, o sociopata, quando ele é colocado contra a parede, ele vai tentar de tudo para ele manipular as emoções com maestria. Mas o desespero é um ponto que talvez você consiga perceber nele. No início, ele vai fazer você se sentir a pessoa mais especial do mundo. Depois, ele começa a testar os seus limites. Eles gostam de ser imprevisíveis para você nunca se sentir seguro. Mudam de humor, de propósito, para manter o controle da situação. Assim, ele pergunta assim pra gente: vocês já sentiram que alguém brincava com o seu humor só para ver até onde você iria? É um pouco isso. Ele mexe com você, tá? Então, quanto mais desequilibrado você estiver, suponhamos que você fique irritado com uma situação e você fique desequilibrado na frente de um sociopata. Quanto mais inseguro você estiver, mais desequilibrado você estiver, mais controle eles vão ter sobre você. Isso para ele é uma, como é que eu vou dizer? É um alvo, é uma presa fácil. Quanto mais sensível você tá, mais controle ele tem sobre você. Ele cria um medo de você se desconectar dele. Ele tem essa habilidade de gerar esse medo em você. Ele vai fazer você achar que só com ele que você está seguro. E isso acontece nos casamentos também, tá, pessoal? Se uma esposa, por exemplo, é casada com um homem sociopata, esse homem vai ter o controle sobre essa mulher, ou vice-versa, né? E especialmente nos momentos em que ela estiver frágil, ele tripudia em cima dela, porque ela se torna uma presa fácil para ele, tá? O silêncio, o sumiço, o olhar frio são formas de punição emocional. Ele é mestre em fazer isso. Desaparecer, ficar em silêncio. Por exemplo, você tem um relacionamento onde um casal brigou e aí uma pessoa vai e aparece, desaparece. Uma das pessoas, né? Desaparece por 2 dias, 3 dias, não quer conversar, é um silêncio completo e absoluto. Aí muitas vezes a gente fala assim: ah, a pessoa está guardando rancor. Ela guarda rancor por mais tempo. Cuidado, porque isso pode ser um sinal de um sociopata. Porque é uma característica forte deles. Eles são manipuladores e a maneira que ele tem de se silenciar e de se afastar é de controlar, é de se autocontrolar durante um período. Ele precisa desse tempo para isso. Então, quando eles percebem que eles estão perdendo o controle da situação, eles conseguem virar a mesa. Eles entram no modo que é chamado de modo guerra. O sociopata adora o modo guerra. Mente, distorce uma situação, acusa, inventa histórias, tenta isolar o alvo. O que que é isolar o alvo? É aquilo que eu acabei de falar, dando o exemplo do casal. Brigou e na relação tem um sociopata, ele vai te deixar isolado por um tempo para você se sentir mal. E ele começa, inclusive, também, se ele tiver oportunidade, a colocar outras pessoas contra você. Porque ele usa a mentira, que é uma habilidade dele, para isso. O conflito é a fonte principal de energia de um sociopata. Muito forte essa frase, hein, gente? O conflito é a fonte principal de energia de um sociopata. O sociopata gosta de conflitos. E eles precisam disso para se sentirem vivos. Ele não busca paz, ele busca poder. Vocês já viram, por exemplo, casos em que a pessoa só parecia bem quando ela está no meio de uma confusão? Se não tiver confusão, ela não está ali, né? Ela não gosta de fazer parte de um ambiente harmônico. Então, ele só fala assim: fiquem tranquilos, porque tem uma coisa que ajuda a gente nesse processo. Nenhuma máscara dura para sempre, o sociopata não vai conseguir te enganar para sempre. Mesmo o sociopata, sendo quem ele é, cedo ou tarde ele vai se entregar e você vai perceber nos gestos, nas contradições dele, nas reações, na fala dele. E a melhor proteção que você tem é atenção e autoconfiança. Então, preste atenção e seja uma pessoa cada vez mais autoconfiante. Não demonstre as suas fragilidades para qualquer pessoa, porque quando você se mostra muito frágil, você se torna alvo, tá? O livro termina dizendo que há muito que a gente observar antes de que seja tarde demais. Então, o nosso papel é a gente ser cada vez melhor observador daquilo que está ao nosso redor. Inclusive, gente,
Tudo isso que ele fala sugere para a gente a importância do silêncio. Porque muito mais vale, às vezes, você estar no papel de espectador, quando você está conhecendo pessoas novas, quando você é apresentado para novos amigos. Se coloca numa posição de espectador, porque você sai ganhando mais do que se entregar. Porque aquela pessoa que está frágil demais emocionalmente, o que que ela faz? Ela começa a chorar a vida, ela conta sobre os problemas que ela tem. Aí, se você tem um sociopata no meio daquele grupo, ele vai te escolher rapidinho para ser alguém que vai ser manipulado por ele, tá? Gostaram desse trecho? Muito. Muito bom, né? E aí ele traz também aqui no capítulo 18, mudando de página já, reflexos dos nossos relacionamentos, a saúde emocional e os relacionamentos. Os relacionamentos como espelhos, pessoas emocionalmente saudáveis, elas têm relações mais positivas do que negativas. Aquelas pessoas infelizes são as que costumam fracassar nas suas relações. De novo, ele traz uma citação de um outro escritor chamado William Glasser. Todas as pessoas infelizes têm o mesmo problema. Elas não conseguem se dar bem com quem querem se dar bem. A nossa felicidade depende diretamente da qualidade das relações que a gente constrói. Então, aquelas conexões que a gente constrói, se elas são relações de qualidade, isso está totalmente relacionado à sua felicidade e à sua saúde emocional também. Agora, se você se pega, presta atenção, hein, gente? Se você se pega com muita frequência falando, gente, mas aquela pessoa, suponhamos, né? O João, ele tá sempre com problemas, ele é sempre problemático. Aí, dali a pouco, você volta para o seu marido e fala assim, ou para o seu amigo, e começa a falar: olha, mas a Luzia, a Maria, não sei o quê, ela pronta, né? Ela tá sempre fazendo. Se você reclama demais de muitas pessoas que você conhece, é sinal de que as suas conexões, elas não estão saudáveis. Isso é óbvio. Então, cabe a você e não ao outro trabalhar nisso. Buscar pessoas com quem você tem mais afinidade. Entende o que eu quero dizer? Porque lidar com gente que você está reclamando o tempo inteiro daquelas pessoas, para as nossas relações, de uma forma geral, pessoais, você precisa fazer uma autoavaliação. Porque se você se pega reclamando demais, recicle os seus amigos. É mais que necessário às vezes. Eu já fiz isso de maneira consciente muitas vezes na minha vida, tá? E eu me lembro exatamente de cada episódio que eu decidi me afastar de determinadas pessoas com quem eu não tinha afinidade. É lógico que não é por isso que eu vou desejar mal, que eu vou ficar rogando praga na vida da pessoa. Aí eu tô mostrando o que eu tenho a oferecer, se eu fizer isso, né? Se eu começar a resmungar demais e ficar maldizendo demais, não é esse o foco. O foco é, não tem afinidade, se afasta. Porque aquilo é tóxico, de verdade, e te adoece, né? Então ele fala depois sobre o egocentrismo. Eu acho que a Débora escreveu alguma coisa aqui. Eu comecei a ler, mas eu acho que a mensagem não apareceu. Deixa eu ver se vai entrar aqui, Débora. Eu acho que é tão maravilhoso isso. Essa leitura traz o comportamento do outro, não para o julgamento, mas sim para o automonitoramento diante dessas figuras. É enriquecedor para o autoconhecimento. É uma reflexão maravilhosa. A Débora, para quem não sabe, que está aqui junto com a gente, ela é estudante de psicologia, tá, gente? Egocentrismo e incapacidade de conexão. Quando o eu sou eu e ele é ele cai, nasce o vínculo verdadeiro. Beleza? Então, assim, de novo, quando eu entendo que essa frase não é uma frase adequada, eu sou eu, ele é ele. Isso não é uma frase para a gente ficar falando. Aí o que que acontece? Cai esse muro, essa muralha que muitas vezes existe entre duas pessoas e nasce um vínculo verdadeiro. Olha que legal. Mas por quê, gente? Ele já citou isso aqui um pouco atrás. Porque o vínculo verdadeiro, ele começa a acontecer quando existe empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, para fazer parte da vida de alguém, é preciso abrir espaço dentro de você. Pessoas egocêntricas não têm espaço emocional para ninguém. Pessoa egocêntrica só tem espaço para ela mesma. E a capacidade de dar e receber amor fica bloqueada. A pessoa egocêntrica não consegue nem dar, nem receber amor. Sofrimento emocional. Pessoas feridas se fecham em si mesmas, como quem sente dor física e não consegue pensar no outro. Mesmo uma personalidade submissa pode ser egoísta. Não confundam as coisas, tá? Então, quando faz o bem por medo, culpa ou necessidade de ser aprovado, necessidade de aprovação, isso não é positivo.
Isso é egoísmo. Mesmo um egoísmo que mora dentro da submissão. Interessante, né? A falsa doação, ela parece altruísmo, mas na verdade é uma forma de tentar aliviar o próprio sofrimento. O que é altruísmo, gente? Altruísmo é você pensar e agir em benefício do outro. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que age e pensa em benefício de alguém. O medo, ele vem disfarçado de amor, e a ajuda tem um preço. Qual é esse preço? Mesmo que o preço seja aceitação e aprovação. Então, quando você faz as coisas porque você precisa ser aceito pelos outros, você está pedindo ajuda. Isso é um ato de egoísmo, mas está disfarçado de amor. A autoestima e a plenitude, dar e receber, são os dois lados do amor saudável. Dar amor e receber amor. Então, é uma via de mão dupla, certo? Dar ativa o cérebro. Dar amor ativa o cérebro e gera um prazer genuíno em nós mesmos. Quando a gente está fazendo uma caridade, quando a gente está cuidando de alguém, quando a gente está fazendo uma doação, a gente não fala que a gente tem um sentimento inexplicável? É o amor que está saindo de dentro da gente ao próximo, ao outro, e isso gera um prazer genuíno na gente. Enquanto apenas tomar amor, ou seja, receber amor, cria um vazio e uma dependência. Então a gente não pode ficar naquela posição passiva de só ser amado. Eu tenho uma pessoa conhecida de muitos anos que ela declarava abertamente para todo mundo que ela não amava o marido dela. Olha que triste isso. Mas eu já escutei isso várias vezes dela. É uma amiga. E ela já falou isso pra mim, ela já falou isso pra outras amigas nossas, que ela não amava o marido dela, mas que ela se mantinha naquela relação a vida toda, ela já estava há mais de 15 anos casada, porque ela é muito amada por ele. E ela sabe que se ela fosse procurar, ela talvez não encontrasse alguém que amasse ela, que a amasse tanto quanto ele a amava. E aqui ele cita exatamente esse exemplo, né? Que quando você se coloca numa posição só de receber, você cria um vazio dentro de você. Toda emoção positiva vem da entrega, em primeiro lugar. E as negativas nascem de você esperar algo do outro. Quando você espera uma coisa demais, isso vai te gerar um sentimento negativo, que inclusive está ligado à frustração. Quanto maior a expectativa, maior pode ser a sua frustração. Isso já é uma frase velha. Desejo não é amor, gente. Desejar é pensar no que o outro faz por nós. Amar é pensar no que podemos oferecer ao outro. Deixa eu beber um gole d'água. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Muito bom, né, gente? Queria fazer um comentário. Passa. Tem aqueles relacionamentos que, quando acaba, a pessoa fala assim: Nossa, mas eu fiz de tudo por essa pessoa e ela não deu valor. Mas é aquela coisa, né? A pessoa recebe tanto que ela se sente devedora e ela não consegue devolver tudo aquilo que a pessoa proporcionou, então ela prefere sair. Do relacionamento. E soa como ingrato, né? É, Mas é que a pessoa doou demais, tem que ter um equilíbrio, né? tem que ter um equilíbrio na relação, né? Senão ela se torna uma relação doentia, né? Não é? Aí depois ele entra num trecho falando assim, descartando falsos positivos. Intenção é o que diferencia o amor real da carência. Intenção é o que diferencia o amor real da carência. Uma pessoa pode parecer generosa, mas estar apenas buscando aceitação. Gente, esse negócio de buscar aceitação é uma M, né? Porque o que acontece é, hoje em dia tem o tal do pertencimento também, né? Que está em alta. Você precisa pertencer a grupos, você precisa pertencer a. O pertencimento, esse senso de pertencimento, ele nasceu muito com os extremismos, que é uma coisa que eu combato e sempre falo isso aqui. É o extremo de um lado e o extremo do outro. É o esquerdista com o direita, é cristão com o não cristão. Todo extremismo, ele tem muito forte o senso de pertencimento presente nesses dois grupos, dos dois lados. Ninguém está isento.
Porque aquele que só fala defendendo o seu próprio lado o tempo inteiro de maneira exagerada, ele tem a necessidade de pertencer ao seu grupo. Então, tudo que o seu grupo fala, ele levanta a mão e fala também. Igual um papagaio de pirata, né? Às vezes ele nem sabia daquela teoria, mas o líder espiritual dele, ou o líder político dele, eu estou citando política e religião como exemplo, porque são os dois mais latentes, né? Mas isso acontece também com esportes, com futebol. A pessoa que é muito fanática, ela tem a tendência de agir sempre com o objetivo de pertencer ao grupo que ela escolheu, tá? E aí também mora essa busca pela aceitação, porque ela precisa ser aceita naquele grupo, então ela vai sempre agir de acordo com isso. Dar amor por medo ou culpa enfraquece a sua autoestima, porque a pessoa não está dando, ela está sendo passada para trás com o próprio consentimento. A mesma ação pode nascer de duas emoções opostas, autoestima ou medo. Interessante, né? Sinais de baixa autoestima, gente. Quais são os sinais de baixa autoestima? Pessoas que cedem demais, aquela pessoa que não pode entrar num conflito ou então numa discussão, ela é a primeira a ceder. Elas acabam fazendo isso por medo de rejeição e não por altruísmo. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Vamos pensar e raciocinar juntos. Quando uma pessoa cede por medo de ser rejeitada e não por altruísmo, se fosse por altruísmo, estava tudo bem. Porque quando ela faz isso por altruísmo, ela está fazendo pensando no outro. Lembra que o altruísta é aquele que age e fala em benefício do outro? Mas não é. É por medo de ser rejeitado. Então ele fala que tem essa diferença, né? A dificuldade de dizer não é um sinal claríssimo e muito comum de sintoma de baixa autoestima, né? Quem nunca cede e quer sempre ter razão também pode ter uma autoestima frágil, que é o oposto. Acaba sendo algo disfarçado de arrogância, mas é aquela pessoa frágil que usa a arrogância como um escudo, como uma proteção. Já viram isso? Equilíbrio é o ponto. Então, saber impor limites na sua própria vida sem precisar ferir as outras pessoas é uma dica. Só que uma outra dica, ainda melhor, é você saber impor limites sem precisar se submeter ao que o outro quer. Então, tem duas formas de você impor limites, gente. Olha que rico isso. A primeira delas é sem você precisar ferir a outra pessoa. É saber falar, é saber se colocar. Já ouviram aquela frase que diz que nós podemos dizer o que quisermos para quem quisermos? Tudo depende do como vamos falar? E a outra forma de você impor limites é você fazer isso sem precisar se submeter, tá? É colocando colocando os seus nãos, é falando mais nãos, de uma maneira educada, mas sabendo se posicionar. A semente da autoestima é a humildade. Olha essa frase. A semente da autoestima é a humildade. Então, gente, quando a pessoa é humilde de verdade, isso vai revelar um traço forte emocional dela. Ela tem força emocional. Gente, caiam, assim, aqui muitos conceitos mudam nesse momento. Porque se você que não leu esse livro ainda, a gente que não estudou sobre isso, se alguém te perguntar se uma pessoa que tem baixa autoestima, geralmente ela é humilde, o que que você ia responder? Sim, a pessoa que tem baixa autoestima, você vai responder que sim. A pessoa que tem baixa Ah, que é autoestima humilde, é? que ela é Sim, humilde, porque ela fala sim. baixo. Não tem relação, é o oposto. A pessoa com baixa autoestima, falta nela humildade. Olha que incrível. Uhum. Por quê? Porque a humildade é você ter a consciência do seu valor sem você precisar provar nada para alguém. Faz a gente viajar aí, porque você entra num âmbito de. Você entra numa linha de refletir sobre humildade que talvez a gente não tenha refletido ainda. Sobre o conceito da É porque a palavra gente acaba associando pessoas que têm autoestima, muitas das arrogância. vezes acaba vendo com arrogância, exatamente. E não é, né? Não tem a ver. Uma pessoa que tem autoestima, ela é segura de si, Ela é segura né? de si. E ela, por consequência, consegue ser humilde com os outros. Exato. A questão aqui é que ele fala que a baixa autoestima faz a pessoa muitas vezes pensar só nela, nela e nela e nela, que ela quer o tempo inteiro ser ouvida, mas isso é uma falta de humildade. Então, é um Uhum. ponto que
que ela precisa trabalhar. Interessantíssimo, né? A pessoa equilibrada emocionalmente, ela sabe ouvir, ela sabe pedir desculpas, ela sabe aprender, mas ela também não vai permitir ser manipulada. Ela sabe se impor, ela coloca limites. A impressão dos relacionamentos. Isso aqui é um trecho interessante também. A imagem da taça e dos rostos mostra o conceito de espaço positivo e negativo. Então ele fala que a imagem da taça, que está no livro, ela mostra os rostos e o conceito de espaço positivo e negativo, onde um define o outro. Vocês conseguem ver os rostos aqui, gente? Sim, Interessante isso aí, né? Quem vê só a taça e quem vê dois rostos? eu vejo dois rostos. Quem vê a taça? Vejo a taça e os dois rostos. É, eu Dois também. rostos. Não, eu vejo os dois, mas no primeiro momento eu olhei de cara, vi o rosto, mas depois eu vi que tem uma taça, né? Mas... É aí que é, na verdade, só mostrar que existem duas formas de você fazer a leitura, né? Assim também são as nossas relações. O espaço que a gente deixa e o espaço que a gente ocupa nos molda. Olha, olha isso, gente. Quando a gente fala o espaço que a gente deixa, o que que é o espaço que a gente deixa, gente? É o espaço que a gente deixa para o outro vir e entrar, né? Nossa, mas fulano só me trata mal. Fulano tripudia de mim. Nossa, olha o jeito que o fulano fala comigo. Esse é o espaço que a gente deixa. E aí o espaço que a gente ocupa, o que que é? É onde a gente se impõe, é onde a gente diz não, é onde a gente fala, opa, até aqui você pode ir, daqui para frente não. Aí você está invadindo os meus limites. Você desse jeito não pode falar comigo. Tô dando um exemplo, né? Então acho que isso ilustra bem essa imagem da taça com os rostos. A autoestima se reflete nos relacionamentos e pode ser observada em três áreas da vida de um ser humano: nas histórias e nos padrões que ele carrega, nas interações e nas trocas, e nas fronteiras e limites. Histórias e padrões. Está relacionado ao quê, gente? Sua história de vida. Os padrões que você assumiu como sendo seus na sua vida. O que que significa interações e trocas? Relacionamentos, comunicação. A maneira como você consegue trocar com o outro. E o que que são fronteiras e limites? Como você se posiciona. Os limites que você coloca na sua vida. As fronteiras que você fala, aqui acabou. Esse espaço não é seu mais, daqui para frente é meu, né? Isso serve também para o ambiente de trabalho, a pessoa que é muito explorada, não consegue dizer não, vai só assumindo trabalho, trabalho, trabalho. Se afunda. O que que é isso? No desenho da taça, os espaços, certo? Uma verdadeira aula para gente, esse trecho do livro, não é? Vocês não acham? Muito, Muito bom, muito bom. Ele ganhou muito. para mim uma nota máxima esse livro, só pela segunda etapa dele. A primeira já era muito interessante, mas era muito específica e técnica, voltada para aquele ambiente ali de crimes e tudo mais. A segunda, ela abriu bastante, se tornou mais abrangente para as personalidades. É, e ele fala muito, foca muito em autoestima e baixo estima, né? E é uma coisa que a todo momento você se coloca. Puxa, a minha autoestima tá boa. Não, tô com a baixa, né? Estou com a Então é autoestima uma coisa que baixa, estou com a toda hora autoestima você alta. você Não, se e tem um avalia. detalhe: todos nós vivemos os nossos momentos de alta autoestima e de Alto baixa e baixo. autoestima. Todos nós. Então, a gente vai se Sim, às enquadrar. vezes dependendo de área de situações, né? Igual, né? Eu me vejo muito nisso de nunca dizer não e de querer me encaixar em vários ciclos de amizade e de querer fazer tudo para agradar o próximo, porque aí eu vejo que isso talvez seja uma carência, uma baixa autoestima em relacionamentos, em amizades, porque eu quero agradar todo mundo, ser aceita por todo mundo, me encaixar. Pois é, Então tem em isso é um várias sinal de áreas, baixa né? autoestima. Não quer dizer que na sua vida predomine a baixa autoestima, mas Isso. você tem momentos de baixa autoestima. Aí ele faz um exercício um pouco mais detalhado sobre cada um desses tópicos que ele trouxe. Primeiro, a história e os padrões da sua vida. Ele fala: observar como a pessoa fala das pessoas do passado e do presente diz muito sobre elas. Então, observem como as pessoas falam do passado e do presente. Pessoas que são úteis, elas têm amizades duradouras e passageiras. Assumem responsabilidades por relacionamentos que fracassaram ou assumem culpa, coisa que não é todo mundo que consegue. Quem fala mal de todo mundo Desce. geralmente guarda ressentimentos.
Quem fala mal de todos guarda ressentimento dentro do coração e se coloca como vítima. Em todas as situações, geralmente, que vive, aquela pessoa é a vítima. Essa pessoa ainda não aprendeu com a própria história. Então, legal, né? Bom, ouça também como essa pessoa fala de ex-parceiros, ex-amigos. É uma maneira muito forte, muito assertiva de você avaliar o outro. Como ele fala daquilo que já passou na vida dele, ex-colegas. Ah, é aquilo também. Quando vem alguém que você vê que fala mal de todo mundo, pode ter certeza que ela fala mal de você também para E outra ele fala que a pessoa, pessoa né? que fala mal de todo mundo, ela tem problemas de inteligência emocional. Ela sofre com falta de inteligência emocional, tá? Uhum. Interações e trocas. Uma pessoa com baixa autoestima, ela pode agir de duas formas. Ou ela se entrega demais e esquece de si própria, ou ela busca apenas aquilo que lhe dá prazer, sem cuidar de ninguém. Tem duas maneiras de você identificar alguém com baixa autoestima. O respeito próprio significa você tratar bem a si mesmo e também aos outros, mas sem exageros. Quando você trata muito bem os outros com muito exagero e você não se trata bem, existe um desequilíbrio. Então é um ponto de atenção. A gentileza verdadeira, ela é constante, ela é coerente, ela não é seletiva. Não se trata bem somente aquelas pessoas que você ama muito e que são úteis na sua vida, ou que são úteis na sua vida. Quando você trata bem a quem você ama, você também deve se conscientizar que você deve tratar muito bem aqueles que você pouco conhece. Observe como alguém trata uma outra pessoa que não pode oferecer nada em troca a ela. Geralmente, as vítimas disso são garçons, recepcionistas, porteiros, funcionários, porque estão ali como se fosse só uma coisa. Tem até a teoria da coisificação. Não sei se vocês já leram sobre isso. Uma palavra super estranha e feia, mas é sobre isso. É sobre você, por exemplo, estar na rua, dirigindo seu carro, com o vidro fechado, o ar-condicionado ligado, você para no semáforo e um mendigo vem te pedir alguma coisa, você nem olha para ele mais, porque ele para você não é alguém digno de receber a sua atenção. Ele é uma coisa. Isso é um belo exemplo da teoria da coisificação. O mesmo acontece com muitas pessoas que saem todas produzidas de casa para trabalhar, se arrumam, se perfumam, colocam o melhor terno, o melhor sapato, e aí passa pelo porteiro e se esquece de dar um bom dia com educação e de maneira autêntica, verdadeira, dedicada em que seja segundos da sua atenção para ser gentil com uma outra pessoa que está ali parada o dia inteiro cuidando do lugar onde você mora, né? Então, são questões muito gritantes que a gente tem na sociedade até hoje, mas que estão muito presentes. Inclusive, dentro das nossas famílias, entre os nossos amigos, a gente com certeza tem pessoas assim. Pessoas que têm duas caras tratam muito bem algumas pessoas e muito mal outras pessoas. Como é que eu vou dizer para vocês? Esses dois polos, esses dois extremos, ele chama de um sinal muito forte de alerta, muito grande de alerta. Quando você perceber que tem alguém que trata muito bem determinadas pessoas e muito mal outras pessoas, isso é um sinal muito grande de que essa pessoa tem duas faces, duas caras. A integridade é fazer o certo mesmo quando ninguém está te vendo. Gente confiável cumpre promessas, devolve o que pega emprestado dos outros e fala a verdade, mesmo que isso traga prejuízo. A coerência entre as palavras e as atitudes é o teste definitivo que você pode fazer em qualquer ser humano de caráter. É testar o caráter do outro. Coerência entre o que fala e o que faz. Tudo aquilo que essa pessoa fala é o que ela faz? Ou não? A autoimagem instável de uma pessoa leva a fronteiras que são muito vagas. Quem não sabe quem é, não sabe até onde pode ir junto ao outro. Então você precisa se conhecer. É a importância do autoconhecimento, gente. De novo, vindo à tona aqui nesse trecho. Você precisa se autoconhecer para que você possa saber até onde você pode entrar na intimidade do outro, na individualidade do outro. Aquelas pessoas que não se conhecem bem, elas são muito invasivas, elas acabam agindo sem empatia, nos coloca no seu lugar, não tá nem aí porque você pensa, mas ela tá falando ali, tá fazendo a coisa errada. E ele fala que isso se manifesta de duas formas. Pessoas carentes e invasivas, elas vão te pedir ajuda o tempo todo, elas podem querer saber de tudo que acontece na sua vida.
As pessoas controladoras, elas já são aquelas que passam por cima dos outros. Então, gente, uma autoimagem instável, ou seja, uma pessoa que não se conhece bem, que não trabalhou o seu autoconhecimento, ela pode ser percebida de duas formas, ou porque ela é carente e invasiva demais, porque geralmente todo carente é muito invasivo, porque ele quer sua atenção só para ele, ou ela é controladora demais e vai passar por cima de todo mundo. São características diferentes, tá? Os limites saudáveis servem para demarcar a linha do respeito entre duas pessoas e também a linha da responsabilidade, não de um afastamento. Não significa que você quer ficar longe daquela pessoa. Você só está tentando se proteger. Você quer só colocar uma linha quase que invisível ali, dizendo aqui, isso aqui é a minha linha do respeito e até aqui eu tenho responsabilidade, daqui para lá a responsabilidade é sua. Legal, né, gente? Porque ajuda a gente, eu acho que falar dessa forma que ele traz aqui, na verdade ele não trouxe exatamente assim, eu tentei interpretar, colocando um pouco das minhas palavras aqui também, mas assim, a questão é, ajuda a gente a organizar a nossa casa mental, que é o próximo livro que a gente vai ler do Haroldo. O que que significa organizar a nossa casa mental? Quando a gente consegue ilustrar situações que muitas vezes a gente não ilustra, que é o caso de você colocar uma linha e separar duas coisas, isso te ajuda no momento que você está vivendo uma situação real, a você voltar para essa dica e você falar assim, opa, eu tenho que colocar em prática isso. E aí você tem a facilidade até de falar com outra pessoa a respeito desse ponto. Olha, vamos conversar? Até aqui, eu acho que a responsabilidade minha daqui para frente é sua, né? E aí vai desenvolvendo uma conversa. E você com certeza vai transmitir para o outro que você tem uma maturidade emocional e uma organização mental maior, sabe? Concordam? Então, gente, sempre se pergunte: essa pessoa com quem eu estou lidando, ela respeita as regras? Ela consegue entender o que que é adequado e o que que é inadequado? Ou sempre essa pessoa passa dos limites, com a desculpa de ser gentil? Porque geralmente a pessoa que tem a autoestima muito baixa, ela vai parecer gentil, mas na verdade ela precisa de você. E aí com isso, ela te puxa para ela o tempo inteiro. E aí daí que nasce o egoísmo e a falta de humildade que ele citou lá atrás. Às vezes, pequenos atos, como por exemplo, eu pedi para não trazer bolo, mas ele trouxe. Olha o exemplo que ele traz no livro, gente. Eu pedi para não trazer bolo, mas ele trouxe mesmo assim. Isso pode demonstrar um padrão de invasão emocional. Relacionamentos são reflexos diretos do nosso estado emocional. Quando estamos bem, atraímos e construímos conexões saudáveis com outras pessoas. Quando estamos feridos, frágeis demais, a gente age com medo, culpa e controle. Isso contamina as nossas relações. O segredo está em dar com inteireza, que ele chama. Inteireza é você se entregar por inteiro e receber com gratidão. Então você se doa por inteiro e quando você recebe, você é grato por aquilo que você recebeu. Ele fala que essa é a melhor dica para você lidar com essa questão do amor, mantendo os limites claros, a coerência, a humildade e sabendo colocar as fronteiras quando elas forem necessárias. Pressão psicológica e coerência interna. Manipulação emocional. O manipulador, ele adora ver você se questionando. Quanto mais você duvida de você mesmo, menos você vai duvidar dele. Olha, forte, hein? Quanto mais você duvida de você, menos você vai duvidar do manipulador. Então, ele quer que você duvide de você. Ele vai te colocar numa situação de, como é que eu vou dizer? Como se você fosse confusa, como se você fosse louca. Tá maluca, né? Tá maluca? Você é doida? As coisas não aconteceram como você está falando. E aí começa. Esse é o Uhum. manipulador, ele vai criando ali. Necessidade de coerência. As pessoas precisam agir conforme a imagem que elas têm de si próprias. O manipulador, ele sabe explorar isso. Ele usa os valores nobres que você tem, como família, lealdade, amizade, compromisso, para te deixar se sentindo culpada se você não fizer exatamente o que ele quer. Frases como: não é incrível como as pessoas perderam completamente o sentido de lealdade?
Esse tipo de frase, quando alguém te fala, ela pode estar falando como se estivesse falando de outra pessoa, mas muitas vezes é uma indireta para você perceber que você é um problema, entendeu? Então, cuidado com esse tipo de frase. Nossa, gente, as pessoas estão tão estranhas, né? Hoje em dia, a pessoa está, às vezes, mesmo que não conscientemente, inconscientemente, ela está externando algo que ela pensa sobre você. Quando ele ameaça uma desconexão ou uma rejeição, isso ativa a vergonha e o medo, e ele vai te levar a ceder só para você manter o vínculo com ele. Então, o sociopata ele quer que você ceda. Existem algumas táticas de vulnerabilidade emocional, né? Então ele fala que é meio que o as na manga. As é a carta do baralho. O as na manga. Como se fosse a cartada, né? A carta que esse cara tem do manipulador. É fazer você se sentir uma pessoa ruim se você não ajudar ele, tá? A vergonha e o medo de rejeição fazem você apagar a lógica, o seu raciocínio lógico, e você vai tentar reconquistar essa pessoa através de aprovação. Gente, a gente é manipulado e nem percebe, né? Pessoas com dificuldade de dizer não demais acabam presas nessa chantagem emocional dos outros. E o manipulador, por sua vez, não sabe ouvir um não, porque o interpreta como se fosse uma rejeição pessoal. Ele se faz de vítima. Então, a manipulação consciente e inconsciente. Nem toda manipulação é uma má intenção. Às vezes, essa manipulação ela pode estar nascendo de uma dor que essa pessoa tem, de uma carência, de um medo, certo? Então, mesmo assim, a violação de limite é uma violação. Então, mesmo quando essa pessoa invade o seu espaço por questões de dor, de carência, ela não está deixando de violar o seu espaço, ela está invadindo o seu espaço. Por mais que isso pareça muito inocente, tá? Exemplo que ele dá aqui: as tias idosas que geralmente usam a culpa emocional para dizer, não sei quanto tempo eu vou estar por aqui, você não sabe quanto tempo eu vou viver para me tratar desse jeito. Isso é uma forma de manipulação e você acaba sendo manipulado sem perceber. Não é só tia idosa, não. Acho que as mães da gente falam isso também, né? A Então, minha mãe, a minha mãe já fala assim, né? Olha, eu tenho consulta médica. Fala com seus irmãos quem vai comigo, porque se ninguém for comigo, tem a lei do idoso, olha, ela já vem com a lei do idoso. ela já vai com a lei do idoso. Você vai ser denunciada. Mas ele fala que idosos geralmente são muito manipuladores, mas pela carência, pela dor e pela É carência. verdade, é Faz total verdade. sentido. O importante é E por você ter. respeito em si também, né? Que às vezes fazem tudo achando que são mais velhos, até desrespeitam os outros, porque eu sou mais velho, eu devo Mas quando, respeito e mas quando obediência, né? você exige, a diferença é, uma coisa é você adquirir o respeito, você ganhar o respeito dos outros através dos seus comportamentos. Outra coisa é você impor um respeito. Aí você está invadindo o Sim. espaço do outro, porque o outro não consegue te Pois. respeitar e você quer que ele te Uhum. respeite mesmo assim. E a culpa Sim. acaba sendo sua, porque você não conseguiu conquistar esse respeito. Então Uhum. ele fala que o importante é reconhecer o limite. Compreender o outro não significa abandonar a sua própria consciência. Você pode compreender os outros, mas você tem que saber até onde vão os seus limites e você primeiro tem que se respeitar. Se para agradar o outro eu tenho que me desrespeitar, eu não devo agradar, né? Exemplo de violação de limites: comentários invasivos, por exemplo, pessoas que fazem muitas perguntas da sua vida pessoal, que te deixam constrangidas. Falta de leitura social, não perceber sinais de incômodo ou invadir espaço físico e emocional do outro. Flertes e familiaridade excessiva. Gente, isso aqui é tão comum. Agir com intimidade antes que essa intimidade exista. Quantas pessoas a gente conhece e que a gente acabou de conhecer essa pessoa e a gente fala, tô tentando forçar uma amizade aqui. O jeito que essa pessoa te trata, ela Uhum. tá sendo ela está flertando e usando de um recurso chamado familiaridade excessiva, que é agir com uma intimidade que não existe ainda. É bem comum, não é? Força- Eu, Forçar a quando, barra. Uhum. quando eu lido com alguém assim, logo de cara, eu tenho um pouco de medo dessa pessoa. Já é antigo isso em mim. Eu não quero contato demais. Quando a pessoa já chega falando, nossa, olha, eu te admiro tanto, então
ou te elogia demais, ou começa a achar muitas afinidades com você, logo no primeiro momento. Gente. Aí ele dá uma outra característica para a gente identificar e dizer, ele fala, se afastem de pessoas que são insistentes demais. Quando você fala para uma pessoa que você não quer uma coisa e ela continua tentando impor a opinião dela através de argumentos, essa pessoa está invadindo o seu espaço. O desrespeito às regras sociais, achar que leis e normas não se aplicam a si, só aos outros, né? Filtrando falsos positivos, pedir desculpa com equilíbrio é sinal de saúde emocional. Quem nunca pede ajuda por não querer incomodar os outros também não está saudável. É o outro extremo, ou seja, quando a gente precisa de ajuda de verdade, a gente precisa saber pedir essa ajuda. A gente não pode ficar naquela de não pedir porque não quer incomodar os outros, porque está faltando aí saúde emocional. O equilíbrio está em você ajudar quando faz sentido e pedir ajuda quando se faz necessário, sem precisar manipular e nem se anular, nenhuma das duas coisas, tá? Os relacionamentos saudáveis, quanto mais equilibrados eles são, novos vínculos começam a surgir, mais maduros, mais centrados, a gente se torna. A gente se torna pessoas mais maduras. Pessoas com relacionamentos saudáveis agem com propósito e não com a necessidade de pedir aprovação dos outros. Felicidade vem quando a gente para de controlar o mundo todo e deixa de ser uma ameaça à liberdade das outras pessoas. A gente tem que saber respeitar a liberdade das outras pessoas. Elas têm suas vontades próprias e quando a gente invade demais essa intimidade, a gente está também tirando a liberdade que essa pessoa tem. Quanto mais paz interior, menos exigência com o outro a gente vai ter, menos a gente espera do mundo. Quanto mais a gente sente paz, isso é forte, hein, gente? Quanto mais a gente É. sente paz no nosso coração, menos a gente vai ficar esperando dos outros. Porque a gente vive bem dentro da nossa paz. Mais tolerância a gente tem com a vida. Os problemas acontecem, mas a gente tem mais facilidade de lidar com os problemas. Depois, a gente já está aqui no capítulo 19, acabando, reta final, os altos e baixos do sofrimento. Ele fala sobre egocentrismo e sofrimento. Vocês querem falar alguma coisa? Eu não perguntei antes de mudar de capítulo? Pode seguir. Pode seguir. O egocentrismo e o sofrimento. O uso excessivo de pronomes pessoais. Eu, aí aqui são dicas de linguagem que ele traz. Pessoas que falam muito eu o tempo inteiro, eu, né? Para mim, eu quero isso para mim. Eu faço isso por mim. Eu não sei o que. Então, isso é um sinal de mente que é voltada para si próprio, muito mais do que para o mundo, do que para os outros. É comum em quem está sofrendo emocionalmente. Então, pessoas que são muito egocêntricas, elas sofrem emocionalmente. E elas acabam criando essa capa do egocentrismo. A linguagem imediatista e derrotista. Não aguento mais isso. Vou jogar a toalha, gente. Isso revela uma sobrecarga e uma falta de perspectiva que essa pessoa já tem sobre o mundo. Pessoas deprimidas vivem presas no agora, no momento, sem conseguir ver além da dor que é momentânea. Elas estão vivendo um momento de dor, mas elas não conseguem nem falar de outros assuntos. Elas só falam daquele assunto da dor delas o tempo todo. Ruminar. Sabe o que é ruminar, né, gente? Ruminação e tragédias mentais. O foco nos estímulos negativos. Pessoas que têm pensamentos repetitivos negativos. Elas estão o tempo inteiro alimentando um sofrimento. O vitimismo, né? Vitimismo, Que negativismo. como Pequenos se só ela eventos, sofresse. pequenos eventos ganham proporções muito grandes. A mente cria tragédias sem fim com uma coisa que muitas vezes é desse tamanho e que nunca, muitas vezes, vai acontecer. A pessoa se preocupa com uma coisa que está sendo prevista lá para 2030 e ela está ali vivendo aquele momento desde agora, né? A imaginação que é muito ansiosa, ela trabalha contra a pessoa, transforma o medo em um ciclo vicioso. Tem gente que vive com medo, gente. Já conheceram pessoas assim? Pessoas que estão sempre com medo? A ilusão do foco. Esse é um termo criado pelo Kahneman, que é o Daniel Kahneman, né? Eles chamam de Daniel Kahneman. Nada é tão importante quanto parece quando estamos obcecados com uma determinada coisa. Olha que essa frase é forte. Nada é tão importante quando parece, quando nós estamos obcecados com aquilo.
Quando damos atenção demais a um único pensamento, ele ganha um poder gigantesco. Então, quem precisa fazer essa reciclagem de pensamentos, gente, na cabeça da gente? Nós mesmos. Nunca se esqueçam disso. É claro que isso vai me gerar um sofrimento. Mas o que ele fala aqui não é de você não sofrer. Sofrer é uma coisa. Outra é você pegar um pensamento e ficar com ele fixo na sua cabeça durante muito tempo e ele ganhando poderes para agir contra você mesmo, porque esse pensamento ele vai te trazer doença. Sim. Você falar de alguém que está sofrendo e você sofrer junto é humano. Descer uma lágrima, você se emocionar, isso é humano. Nós somos humanos. Agora, você ficar alimentando pensamentos na sua cabeça sobre aquilo é você usar uma arma contra si mesmo, é suicídio, porque você pode adoecer. O seu pensamento, o seu cérebro tem poder de trazer doenças físicas para o seu corpo, todo mundo sabe disso, né? Então ele termina dizendo assim: nossa mente conclui, se eu penso tanto nisso, é porque isso tem muita importância na minha vida. Não precisa você dizer isso para sua mente de maneira consciente. Olha, mente, eu estou aqui pensando muito nisso, então isso significa que é muito importante para mim. Não, você não vai falar de maneira consciente. Mas você é um ser humano inteligente. Então, quando você fica repetindo aquele pensamento sem parar durante dias, meses, inconscientemente, você está mandando a mensagem para o seu cérebro de que aquilo ali tem um altíssimo nível de importância na sua vida Importante. e passa na frente de todos os outros assuntos, né? Então, é uma questão de mudança de foco. Ele fala que o foco errado te leva a uma perda de controle emocional. Isso é um fato. Pessoas que estão focadas na direção errada, elas começam a adoecer emocionalmente. Por exemplo, quem está desempregado e consegue uma entrevista pode ficar tão obcecado em não falhar que se paralisa de medo. Depois ele vem falando sobre o ego e a expectativa negativa. O ego se protege esperando o pior, achando que isso vai evitar decepções. Então a gente coloca o ego como se fosse um escudo, uma proteção. Mas viver esperando o pior elimina o elemento surpresa e mantém o corpo em alerta constante. Essa prevenção traz um alívio perverso. Por exemplo, viu? Eu sabia que isso ia dar errado. A gente não escuta essa frase? Então, significa que essa pessoa está falando essa frase para você para quê, gente? Conta para mim. Para ela receber um alívio, né? Quando alguém fala isso para você, é porque essa pessoa quer se aliviar. Eu te avisei que isso ia dar errado. Você foi porque você quis por esse caminho. Essa prevenção traz uma forma de você simplesmente dizer para você mesmo que você não foi o culpado, você não errou, quem errou foi o outro. Porque eu te avisei que não era para você ir por esse caminho e você foi. Então, essa é uma frase muito dura, gente. Evitem usar com outras pessoas, falando da gente, o que está dentro do nosso poder aqui, do nosso controle. Procurem evitar de fazer isso. Sabe por quê? Você está tripudiando em cima de defunto. A Eu pessoa ia já sabe falar, que ela errou. A pessoa eu já ia falar sabe. isso. Ela É não, ela chutar não, ela cachorro não morto, né? precisa, é chutar cachorro morto. Ela não precisa ouvir da sua boca. Ele fala sobre a linguagem e a tristeza. Pessoas tristes ou muito ansiosas, elas usam palavras que geralmente são mais negativas. Elas usam palavras como triste, perdido, sozinho, doente, remédio. Gente que fala muito sobre essas palavras, que tem no vocabulário dela essas palavras, com muita frequência, é alguém que normalmente é triste ou ansiosa demais. Uma das duas coisas. Algumas pessoas Doença. doença. Algumas pessoas escondem isso, evitando palavras que transmitem emoção, por medo de afastar os outros. Expressar a tristeza em espaços privados é mais difícil para algumas pessoas, como, por exemplo, em blogs, em fóruns de discussão, mas isso pode ser um sinal de alerta para um estado mais depressivo, então a gente precisa observar. Já as palavras positivas, com muita frequência, indicam um bem-estar emocional. Pessoas que usam palavras mais positivas. Calma, sucesso, alegria, feliz. Eu acordei tão feliz hoje. Eu acordei tão alegre, né? A gente costuma usar essas palavras? Vamos fazer uma autoanálise. Nós mesmos usamos essas palavras? Eu acordo dizendo para o espelho, para o mundo, eu acordei tão bem hoje, eu acordei tão feliz. Hoje o dia vai ser um dia tão legal, tão abençoado, tão iluminado. Olha quantas palavras legais a gente pode, até um exercício para a gente fazer.
Leva para casa esse exercício, faz uma lista de palavras positivas que você quer colocar no seu vocabulário cada vez mais. Isso vai te trazer, com certeza, dias melhores. E você vai conseguir transbordar isso para as outras pessoas que convivem com você também. Muito bom esse ponto aqui. Acho que alguma coisa, não sei se da neurociência, acho que você que está estudando isso, né? Que fala isso, né? Um exemplo, a boca mais perto do ouvido é a sua, né? Então, falar coisas Boa boas, frase. A boca né? mais perto do ouvido é a sua. Gostei. Ou seja, E a boca mais perto do seu ouvido, sendo a É sua, a sua. de onde tem precisam que sair as falar palavras coisas certas? boas. De onde precisam sair as Exatamente. palavras certas? É do outro com quem você convive? Não, é da sua boca também, Uhum. né? Aí ele cita uma lista aqui de algumas sugestões de palavras que demonstram afeto. Riso, amor, carinho. Eu tenho um carinho muito grande por aquela pessoa. Eu conheço pessoas assim. Vocês conhecem? Vamos falar de coisa boa Uhum. também, não é só de coisa ruim. Eu conheço pessoas que estão sempre falando: tô com saudade de você. Eu amo Uhum. muito você. Eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família. Olha que legal, quando você fala para o outro que você tem um carinho enorme não só pela pessoa, mas pela família dela também. É uma forma de Uhum. afeto quase que coletivo, porque você está estendendo o afeto que você tem para mais pessoas que aquela pessoa ama. Então você passa a ser mais querida ainda por ela, porque ela pensa assim: ele não gosta só de mim, ela não gosta só de mim, ela gosta daqueles que eu amo. Então você potencializa o sentimento do amor, cria uma conexão que vai além do corpo, ela vai para o âmbito espiritual, tá? Não sei se vocês têm essa crença, mas Uhum. ele também fala que existem outras palavras que transmitem essa questão da positividade. Vou falar quais são, hein? Comida, casa, família. A palavra família por si só, ela tem uma força enorme. Clima. Olha que legal, gente. Agora, existem algumas palavras absolutas que são indicadores de distúrbios emocionais. Pessoas que falam muito sempre, nem sabia disso, aprendi no livro. Nunca, ninguém. Geralmente um ninguém vem acompanhado de ninguém faz por mim, ninguém gosta de mim, ninguém sai comigo, ninguém me Ai, enxerga. Tem um ah, monte de frases, coitadinha. tem um monte de frases negativas que vêm depois do ninguém. O nunca também. Nunca acontecem coisas boas comigo, nunca as pessoas conseguem perceber o que eu faço de bom, nunca me visita, nunca me liga, nunca me vê, né? Agora, sempre talvez seja no sentido negativo, né? Ele fala que o sempre ele faz parte de uma lista negativa, eu não sabia, e que indica um forte indicador de distúrbio emocional. Sempre fazem isso comigo. Eu tô sempre fazendo as mesmas coisas e ninguém vê. Nossa, nessa frase eu usei duas, o sempre e o ninguém. Ele fala que existem estatísticas que dizem que em fóruns de depressão, grupos de pessoas com depressão, o uso de termos absolutos, ele chama essas palavras de termos absolutos, tá, gente? É 50% mais alto e em fóruns de ideação suicida, 80% mais alto. Pessoas que perderam, pessoas da família, por conta do suicídio, elas contam, elas relatam que essas pessoas falavam muito isso. Por exemplo, alguém que se matou, que você conhece, talvez falasse com muito mais frequência esse tipo de frase. Nunca me dão a atenção que eu gostaria, nunca ligam para mim, nunca fazem isso por mim. Ninguém se importa comigo. Ninguém, não sei o quê. Tá? A conexão entre a mente e o corpo trabalham juntos. Problemas emocionais vão afetar diretamente a sua saúde física. Então, se livre dos problemas emocionais, porque você vai acabar adquirindo um problema físico mais cedo do que todo mundo. Fadiga, insônia, dor crônica, ganho de peso, ou a perda de peso também está na lista, a perda excessiva, aquela pessoa que é magra demais, porque, né? Alterações digestivas e até doenças mais graves, como é o caso do câncer. Pessoas emocionalmente isoladas sentem muito mais dor física e têm sistema imunológico mais enfraquecido do que outras. A dor emocional e a dor física, segundo estudos, elas ativam as mesmas áreas do cérebro que a dor física ativa. Então, por exemplo, se alguém está aqui e te dá um beliscão no braço, você vai sentir uma dor física, certo? Naquele momento.
Existem estudos que comprovam que a dor emocional vai ativar as mesmas áreas do cérebro que a dor física ativa. Então é tão forte quanto. A gente sofre tanto quanto. O isolamento social, ou mais, né, gente? Sofre tanto quanto não, às vezes sofre até mais. O isolamento social gera uma sensação real de dor no corpo, especialmente o córtex circundado anterior, que é a parte do cérebro. A tristeza profunda baixa o limiar da dor, tornando o corpo mais sensível e vulnerável. Efeitos fisiológicos da tristeza. O que a gente sente quando a gente está triste demais, gente? Desânimo, falta de esperança. Isso tudo ativa o nosso sistema nervoso autônomo, prejudicando o nosso equilíbrio emocional. Estresse constante, que vai alterar os níveis do seu cortisol e da sua adrenalina, afetando os seus órgãos e as funções corporais. O corpo tenta compensar com endorfina, mas quando o ciclo é crônico, o sistema fica exausto. Menos imunidade, mais dor e uma sensação contínua de esgotamento emocional e físico. Conclusão: quanto mais saudáveis nossos relacionamentos são, mais saudáveis nós nos tornamos por dentro. Por que que uma pessoa que vive até os 100 anos geralmente está cercada de uma família amorosa? Por que que uma pessoa que morre geralmente cedo, até às vezes por questões relacionadas à depressão, sofre com isolamento familiar? Qual é a importância que esse afeto tem no nosso físico? A nossa saúde mental e física, elas são reflexos diretos das nossas conexões. E principalmente, para a gente guardar isso dentro da nossa cabeça, elas são reflexos das conexões que a gente cultiva e do foco que a gente direciona para a nossa vida. Isso significa que, se você hoje convive com pessoas tóxicas e você fala, eu estou adoecendo por causa disso, a culpa é sua. Porque ele fala que independente de ser um membro da sua família ou não, se te faz mal, você precisa se afastar, para que você possa viver mais e melhor. O sofrimento, ele é inevitável, mas ele não precisa dominar você. Ele vai se dissolver quando a gente muda o foco da nossa vida, quando a gente abre espaço para outras coisas entrarem, para a gente aprender e se relacionar com muito mais verdade. O que vocês estão fazendo aqui agora? Vocês estão abrindo espaço para um grupo de pessoas que não são da família de vocês, com quem vocês não convivem no dia a dia, ouvindo sobre um conteúdo de um autor que vocês nunca viram na vida, e ele está dividindo e compartilhando os pensamentos deles. E aí isso significa o quê? Que vocês nesse momento estão colocando, vocês estão dando direção, vocês estão colocando o foco das quartas-feiras à noite de vocês para aquilo que vocês desejam, intencionalmente. Isso é uma maneira saudável de você guiar a sua vida, controlar a sua vida. Porque quem tem o controle da própria vida somos nós mesmos. Ao contrário do que muitos ficam resmungando e dizendo o tempo inteiro. Na minha vida nada acontece. Aquela pessoa que só fica na frente de uma televisão o tempo inteiro, assistindo noticiário, dando notícia ruim, porque é o que mais tem no mundo, né? Claro que a gente tem que saber do que está acontecendo. Eu não estou falando que você tem que ficar completamente ausente do mundo, mas só não fica vivendo aquilo, Consumindo isso o tempo consumindo todo, aquilo o né? tempo inteiro, não fica fixado naquilo. E que tudo que é notícia que passa você quer ver. Dá uma pausa para o seu cérebro, entendeu? Se preserva, se cuida. Ter distúrbios emocionais não torna alguém perigoso. Ok, pessoal? Só para a gente não sair com essa Ufa, Só para a gente não sair com essa visão distorcida. Isso é o final não do livro. precisa ter medo de mim. Ai, Thaís. Tem um mas, ó. Mas há pistas claras de que algo não vai bem. O ponto central é a capacidade que a gente precisa desenvolver de observar as pessoas sem fazer um julgamento precipitado, reconhecer esses sinais que ele traz no livro aqui pra gente, manter a empatia e se proteger emocionalmente. Ele fala isso várias vezes nesse livro, que tudo que ele está ensinando é muito mais para a gente se proteger do que para a gente acusar o outro. Agora, gente, ele entra num capítulo aqui, que eu vou passar bem rapidinho, que ele vai se aprofundar de como avaliar o risco real de um comportamento nocivo, unindo empatia e discernimento. Comportamento e caráter. Tem uma pessoa chamada Stanton, que é um cara aqui que trabalhou com a área criminal, mental e criminal. Ele diz que ninguém comete um crime fora do próprio caráter, ok? Todo mundo que comete um crime, aquilo está dentro do caráter daquela pessoa. Assim como um prédio não foi feito para voar,
uma pessoa que não age de forma totalmente incoerente, ela está sendo quem ela não é. É porque ela é ela mesma agindo. É a identidade dela. Até o chamado crime passional, o crime passional costuma ser resultado de um padrão anterior de agressividade que essa pessoa tinha. E não é um momento de loucura, não foi um surto. Sinais de alerta. Faça a si mesmo perguntas sobre a pessoa em questão. Quando ela está irritada, ela desconta em objetos. Uma pessoa que pega um objeto e joga na parede, que dá um murro na parede, que dá um chute em alguma coisa. Essa pessoa que destrói coisas simbólicas, rasga fotos, atira a aliança na cara do outro na hora que está brigando. Ele deu esse exemplo no livro. Isso é um sinal de alerta, porque ela está usando objetos para demonstrar a agressividade dela. Essa pessoa costuma fazer ameaças para o outro, usar da violência para conseguir o que quer, chantagens. Ela exagera em pequenas contrariedades, uma coisa que a gente discorda e a gente pode resolver conversando com um simples diálogo. Essa pessoa vai lá e transforma numa coisa muito maior do que realmente é. Ela interpreta tudo como se fosse uma ofensa pessoal para se fazer de vítima. Ela é cruel com animais ou com pessoas. Ela se mostra cruel na hora que ela vai falar de um terceiro que não está presente. Essa pessoa faz comentários ofensivos, ela gosta de humilhar quem não pensa como ela. Ela demonstra frustração por falta de reconhecimento no trabalho, ou ela sente que o mundo está contra ela o tempo inteiro. Ela teve uma mudança repentina de comportamento, apatia, desinteresse, isolamento social. O que é o isolamento social? É aquela pessoa que entrou num conflito com alguém e ela tem que se afastar por um longo tempo. Isso é o isolamento social. Todos esses sinais que eu falei para vocês são sinais mais preocupantes e que são sinais que podem indicar um sociopata. Por isso que eu falei para vocês que é muito mais comum do que a gente imagina. Fatores de risco adicionais que agravam ainda mais a situação. Pessoas que têm esses comportamentos, mas além disso usam álcool em excesso ou drogas. Isso vai aumentar a possibilidade dessas pessoas ser violenta com você. Homens jovens e dependentes químicos têm uma maior probabilidade de comportamento agressivo. Frases como eu tô cheia, eu tô de saco cheio disso, eu tô farto disso. Eu vou resolver isso de uma vez por todas. Indicam também um estado crítico, emocional e mental. Tem gente que pensa assim, são só palavras, mas elas têm tanto poder de agredir quanto os gestos, tá? O risco cresce se há planos concretos de vingança ou se essa pessoa tem acesso a armas. São os casos de violência dentro de casa, né? Familiar. Aí ele dá uma escala com 4 tópicos que são as dicas que ele chama de Gavin de Becker. Ferramentas para avaliar a probabilidade de uma ameaça se concretizar. Então, isso é para vocês ficarem espertos, atentos. Número 1, justificativa. A pessoa acredita ter motivos legítimos para defender a violência. Gente. Pegou 50% da sociedade. Fulano merece sofrer, porque ele buscou isso. Ele está merecendo receber isso aí que ele está ganhando. Ele fala para a gente tomar cuidado, porque isso é um indício de doença emocional, tá, gente? 2, alternativas. Esse método ele chama de método JACA. O JACA é porque primeiro é a justificativa, segundo é a alternativa. Alternativas são o quê? É a pessoa que acredita não haver uma outra saída. A única forma de fazer justiça é através da violência. É você sendo agressivo, é matando. 3, consequência. Primeiro foi justificativa, segundo alternativa, terceiro consequências. É a pessoa que pondera se vale o risco. Por exemplo, esse merece ser preso. Esse merece pena de morte. Esse merece só sofrimento. 4, aptidão. É aquela pessoa que acredita ter meios e capacidades para realizar o ato. Se fizerem isso com alguém da minha família, eu vou lá e faço justiça. Né? Se essa pessoa não só fala, mas ela é capaz de fazer isso, ela faz parte desse grupo de doentes emocionais. Ele dá essa dica de você confiar na sua intuição.
Porque se a sua intuição está te dizendo algo negativo sobre alguém, tem algo errado. O inconsciente da gente capta sinais sutis que o nosso consciente não capta. Muito antes da nossa mente racional perceber as coisas. Então se proteja e comece a acreditar na sua própria percepção. Quando que esses transtornos vão ser uma ameaça para você? Transtornos mentais raramente vão gerar violência, tá, gente? Transtornos mentais raramente geram violência, só para quebrar esse paradigma. Mas eles podem te gerar riscos de autodestruição. Você viver com alguém que tem um transtorno mental faz você se autodestruir, é você que se explode. Pensamentos suicidas exigem ajuda imediata, preferencialmente antes de se agravar uma crise que aquela pessoa vive. Se você conseguir aplicar o método Jaca, que ele trouxe aqui, a si mesmo, isso vai te ajudar bastante. E também pode ajudar outras pessoas. Se vocês quiserem, depois eu copio e colo o método Jaca lá no grupo, para vocês não terem que ficar procurando no livro. Os gestos suicidas, eles são pedidos de socorro de uma pessoa. Não é o desejo de morrer. Quem se mata não quer morrer. Vocês sabiam disso? Quem se mata não quer morrer. Quem se mata quer fugir de um problema. A intenção é expressar o desespero ou buscar alívio, mas nunca a morte. Essa pessoa não quer morrer. E acabar com o sofrimento, né? Que Forte, né? contra-intuitivo é isso aqui, né? Tipo assim, como é forte, triste demais, triste. É. Mesmo assim, indica um risco alto futuro. Isso, se os comportamentos de uma pessoa indicam risco, e se você percebe isso, é seu papel como ser humano dar atenção imediata, independente se essa pessoa é muito próxima ou não de você. Carreguem isso como um valor humano. Situações de crise financeira, separação, demissão, confronto judicial podem aumentar a vulnerabilidade emocional de um ser humano. Então, quem está vivendo esses momentos de desespero merece uma atenção maior da sua parte. Procura dentro da sua família quem está vivendo crises financeiras, quem se separou recentemente, quem foi demitido, quem está enfrentando uma situação com a justiça. Procure por essas pessoas. Escuta ativa. Bom, conclusão, presta atenção nas frases como um todo, de uma maneira geral. Todo mundo tem um limite. Eu não vejo mais saída. Tem gente que fala essas frases. Eu não vejo mais saída, gente. A minha vida perdeu sentido. Todo mundo tem um limite. Quem solta frases assim, está pedindo ajuda. E se você consegue identificar isso, você pode agir em tempo. Não tarde demais. Quando as pessoas falam, procure escutar com atenção. A maioria das outras pessoas que você conhece não vão parar para escutar. Então você pode ser diferente. O alerta vermelho, ele acende não apenas nos atos dos outros, mas nas palavras e no tom que essas pessoas usam nas entrelinhas. Ela vai falar com você nas entrelinhas. Cabe a você entender. Escutar o que está por trás de um silêncio também é uma ótima dica. O autor, ele encerra com uma mensagem muito poderosa aqui, gente. Muitas vezes as pessoas, elas estão gritando de dor em silêncio. O silêncio é só uma forma diferente de gritar. Aquela pessoa que se isola demais, alguém da sua família que está afastado de todo mundo. Se você conseguir prestar atenção, você vai perceber em alto e bom som, só com essas dicas que ele deu aqui no livro, ainda que esse grito venha disfarçado de comportamentos, de palavras, atitudes ou silêncio, você vai ter a oportunidade de ajudar alguém. Nesse mundo que a gente vive agora, tão caótico, imprevisível e que torna o essencial a gente compreender melhor o ser humano, cada um de nós que der esse passo nessa direção de servir, de ajudar o outro, de acolher, é alguém diferente no universo. Porque a maioria não está fazendo isso. Então, as estratégias desse livro, elas buscam trazer para a gente mais confiança, mais conforto, mais segurança, mais conhecimento emocional, para a gente identificar nos outros a necessidade de suporte e em nós mesmos também, é claro, em primeiro lugar, né? Entender os outros nos ajuda a nos entender, fortalecendo as relações que a gente tem e prevenindo conflitos que a gente possa ter com outras pessoas. E o verdadeiro poder do conhecimento não é exatamente dizer que o conhecimento é poder. O conhecimento é só uma ferramenta. O poder vem de você usar o conhecimento. Se tudo isso que vocês estão aprendendo vocês não usam, Não adianta nada, né? que poder esse conhecimento tem? Ele é só ferramenta. Você acabou de ganhar ferramentas novas aqui hoje. Se você não usar, você não está ganhando poderes nenhum. Aplicar o que a gente aprende é transformar informação em sabedoria.
Ele termina falando isso. Saber que as pessoas, o que as pessoas sentem, o que as pessoas pensam, não só vai ajudar as outras pessoas a pouparem energia e sofrimento, mas também vai ajudar você mesmo a se compreender, se ajudar e você se curar. Porque a gente se cura quando a gente ajuda o outro, gente. A gente se cura. A gente se cura das nossas fragilidades, a gente se cura das nossas cegueiras, das nossas deficiências, do nosso lado negativo, malvado. Então, assim, compreender o outro é também compreender a nós mesmos como seres humanos. Vamos terminar com essas palavras. Escuta atenta de palavras que saem da boca de uma outra pessoa. O silêncio do corpo. Tudo isso é chave para prevenir sofrimento, fortalecer vínculos e agir com uma grande sabedoria emocional. Então, é isso. Acabou, gente. Ai, Muito bonito, bom. né? Você me fez pensar agora em a maioria das pessoas, né? Não todo mundo. Mas quer ensinamento melhor quando a gente se torna mãe. A partir do momento que amar outra pessoa e cuidar, o tanto que a gente já melhora, né? A Com maioria das certeza. pessoas. Como Você ser tem humano, razão. depois que a gente vira mãe, a gente melhora muito É mais. porque cuidar do outro é sempre um grande aprendizado, né? Sempre. Exatamente. Você precisa, para você cuidar de alguém, você precisa mostrar as suas vulnerabilidades. Você tem que Uhum. quebrar todo o seu ego, a sua arrogância. Você tem que se mostrar humilde, senão você não consegue cuidar. Que eu sei que extrapolou, mas a gente fechou o nosso livro com chave de ouro.